Fala galerinha, beleza? Emerson na área. O assunto de hoje é resolução de questões da prova da ESA do ano de 2018/2019. Se você vai fazer a prova da ESA no ano de 2021, já deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha o vídeo no final e pega o bizu com macho véi, aluno! Fala galerinha, vamos resolver então duas questões da prova da ESA do ano de 2018/2019. Primeira questão. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 cm é 10 cm. Então a área da base desse cone é. Antes da resolução, vamos para uma revisão. Se liga. Revisão sobre cones. Primeiro, vamos analisar aqui os elementos de um cone. Vamos identificar todos os elementos do cone. Tenho aqui o meu cone, que está sobre um plano que eu chamei de alfa. E agora eu vou dizer quem são os elementos aqui do cone. Eu tenho o vértice. Quem é o vértice do cone? Nada mais é do que o ápice aqui do meu cone, ó, certo? Esse pontinho aqui que eu vou chamar de V. É o meu vértice. Quem é a altura? É a distância entre o vértice e o plano alfa. Então é essa distância aqui, ó, minha altura, ó, certo? Do vértice até o plano alfa, que eu chamo de H. Base. Quem é a base? Muito simples, está aqui, ó, a base do cone, né? É o círculo C, de centro O, está aqui o centro, ó, e raio R. Então, é o círculo C, de centro O e raio R. E quem são as minhas geratrizes? Você pode analisar que você, olhando para o cone, são as laterais aqui, ó, né? Tá aqui a minha geratriz, ó, certo? Geratriz são os segmentos com uma extremidade na circunferência de centro O e raio R e a outra no ponto V. Então tá aqui, ó, extremidade na circunferência de centro O e raio R e a outra no ponto V. Bem simples. Então, sabendo quais são os elementos do meu cone, na questão ele fala sobre cone reto. Então, o que vem a ser um cone reto ou cone de revolução? É aquele cuja projeção ortogonal do ponto P, coincide com o centro da base. Não entendi nada, professor. Se liga, imagina o cone. O cone vai estar lá em pezinho, você pega uma tábua, vamos dizer assim, uma tábua, e vai fazer um corte de cima até embaixo, sendo que esse corte vai ser do ponto P, certo? Do eixo do meu ponto P até a minha origem aqui, que é o de centro O, tá bom? Então você faz um corte. E esse corte, quando você ficar olhando pro cone, você vai estar vendo um triângulo isósceles. Então, é a projeção ortogonal do ponto P que coincide com o centro da base. Então, agora, após uma revisão bem simples, vamos resolver a primeira questão. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 cm é 10 centímetros. Então, a área da base desse cone é... Então, preste atenção aqui. Vamos fazer o nosso desenho aqui do cone, né? Tá? Imagina aqui que isso aqui é um círculo. Imagine que isso é um círculo, certo? E eu vou ter aqui o centro, que é a minha origem aqui, da minha base. Vou traçar aqui agora as minhas geratrizes, né? Que ela puxa aqui do vértice até aqui a pontinha da minha extremidade aqui do círculo. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui que a geratriz de um cone circular reto de altura 8 cm, então ele já está dizendo aqui, ó, que a altura
que a altura é 8 centímetros. E que a geratriz, que são esses lados aqui, ó, certo? A geratriz é igual a 10 centímetros. E ele está querendo saber a área da base. Só que a área da base, tá, de um cone é um círculo. Então eu tenho que a minha área da base, como eu já disse, é um círculo. E qual é a área da base de um círculo? A área da base é igual a πr ao quadrado. Então eu preciso aqui do meu R. Eu tenho aqui minha geratriz, tenho a minha altura, mas o R, que é esse pedacinho aqui, ó, eu não tenho. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou tirar aqui do meu cone para ficar mais fácil aqui a explicação. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui. 10, que é minha geratriz. O raio que eu estou precisando para calcular a minha área da base. E eu tenho a minha altura, que equivale a 8 centímetros. E eu tenho aqui esse triângulo aqui é retângulo. Se esse triângulo é retângulo, eu posso utilizar quem aqui do lado? Para descobrir quanto que vale esse R. Eu posso utilizar o meu teorema de Pitágoras. Posso utilizar aqui meu teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Muito simples. Ele fala que o quadrado da hipotenusa, que é o meu maior lado do triângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa, 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados, então, os quadrados dos catetos, que é 8 ao quadrado, mais R ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Meus catetos são 8 centímetros e R. Agora ficou bem simples. Calculando essa equaçãozinha aqui, então vai ficar o seguinte. R ao quadrado eu vou isolar, vai ficar R ao quadrado, que é igual 10 ao quadrado, 100. Esse 8 ao quadrado aqui vai dar 64. Mas ele está positivo, ele vem para esse lado aqui negativo. Então vai ficar menos 64, né? Que é 8 ao quadrado. Ficou aqui, R ao quadrado é igual a 100 menos 64. R ao quadrado é igual a 100 menos 64, 36. Dá uma ajeitada aqui na folha. R é igual. Aqui, como está R ao quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Então fica mais ou menos raiz de 36. Por que mais ou menos? Como está elevado ao quadrado, a equação de segundo grau, a gente já explicou isso em outra aula, temos duas raízes, né? Continua aqui. R é igual a mais ou menos e raiz quadrada de 36 é 6. Porém, como o meu raio é uma distância, eu não vou ter distância negativa. Então, minha resposta é R igual a 6. Só pego a parte positiva aqui. Eu poderia ter parado aqui, ó. Poderia ter parado aqui, tá? Eu continuei para vocês entenderem aqui. R ao quadrado é 36. Eu preciso exatamente do R ao quadrado aqui para resolver a minha questão. Então, como ele está pedindo a área da base do cone e a área da base é um círculo, e eu sei que minha área da base é πr ao quadrado, agora ficou muito fácil. A área da base é igual. Quanto que vale meu R ao quadrado?
vou colocar aqui, ó, 36. Para eu não ter que pegar o 6 e levar ao quadrado. Já sei que r ao quadrado é 36, então substituo. 36 o quê? Que multiplica π. Como é uma área, então vai ser, e aqui está em centímetros, né? Então já sei que fica centímetros quadrados, que é a resposta da minha questão. Vamos agora para a segunda questão de hoje. Segunda questão. Determine a distância entre os pontos P, 0,0 e Q, 2, 2. Antes da resolução da questão, se liga na revisão. Distância entre dois pontos. Para determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, é necessário realizar a análise tanto no sentido das abscissas, que é o meu eixo x, quanto no sentido das ordenadas, que é o meu eixo y. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho essa distância aqui, ó, que vai ser o meu xb, que é daqui da minha origem até aqui, ó, xb. Que eu tenho todo esse espaço aqui, certo? Que eu vou chamar de... que eu vou dizer que vale 5. E eu tenho o meu xa aqui, que eu vou dizer que vale 1. Presta atenção. Agora eu tenho aqui no eixo das ordenadas, tenho toda essa distância aqui, ó. Só complementando, né? Tá? O xa é esse pedacinho aqui, ó. Tá? Daqui, da origem até aqui é o meu xa, e da origem até aqui é meu xb, que vale 5. E no eixo das ordenadas, eu vou ter da origem até esse primeiro pontinho aqui, ó. Eu vou ter o meu YA e vou ter da minha origem até aqui em cima o meu YB. Só que nesse caso, eu vou dizer que meu YA vale 2 e meu YB vale 5. Então, vocês concordam comigo, ó? Se esse pedaço aqui todo vale 5 e esse pedaço aqui vale 1, eu digo que esse pedaço aqui do meio, ó, esse pedaço aqui do meio vai ser 5 menos 1, que é igual a 4. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, eu transpondo daqui para cá para cima, ele vale 4. E esse pedaço aqui, ó, que eu vou colocar em verde, deixa eu complementar aqui. Esse pedaço aqui que eu coloquei em verde vai ser 5, que é todo esse pedaço aqui, menos 2, né? Vou ter todo esse pedaço aqui, ó, da origem até o 5, menos esse pedacinho aqui que vale 2. Ou seja, esse pedaço aqui vale 5 menos 2, que é igual a 3. Que transpondo daqui para cá é o valor desse lado do meu triângulo. E a minha distância, né, do ponto A até o ponto B, que eu chamei de DAB, como eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso aplicar quem? Meu teorema de Pitágoras, né? Posso aplicar meu teorema de Pitágoras. Então, tem o triângulo retângulo, aplica aqui o teorema de Pitágoras para eu identificar a minha distância. E fica muito fácil, ó. Presta atenção aqui. Eu vou ter a minha distância, certo? Que eu vou chamar de DAB. Como é Pitágoras, eu vou levar ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa, que é esse lado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Antes de colocar os números, né? Que é 3 e 4, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho esse pedaço aqui, que é XB, e tenho esse pedacinho aqui que é XA. Ou seja, esse pedaço aqui do meio, que vale 4, nada mais é do que XB menos XA. Então, coloco aqui, ó, XB menos XA. Porém, como isso aqui é uma distância, isso aqui vai ser em módulo, certo? E tudo isso é elevado ao quadrado, porque eu estou aplicando Pitágoras, né? Mas,
eu vou ter aqui agora esse outro pedaço, que vale 3. Porém, eu sei que esse pedaço aqui nada mais é do que YB, que é tudo isso, menos YA. Então fica aqui, ó, YB menos YA. Tudo isso elevado ao quadrado. E a minha distância do ponto A a B, minha fórmula vai ficar distância de A a B. Aqui, como está ao quadrado, vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então fica módulo de xb menos xa ao quadrado mais módulo de yb menos ya ao quadrado, que é a minha fórmula da distância entre dois pontos. Mas, olhando esses números aqui, vocês podem achar muito complexo. Mas nada mais é do que o seguinte, ó, se eu quiser saber essa distância, nesse caso aqui, eu tenho que distância de A a B é igual a raiz quadrada da fórmula, né? Desse pedacinho aqui, que é xb menos xa, que vale 4. Tudo isso elevado ao quadrado aqui da fórmula, mais yb menos ya, que é esse pedacinho aqui, ó, que vale 3. E que também está elevado ao quadrado. Distância de A a B é igual a raiz quadrada. 4 ao quadrado vale 16, mais 3 ao quadrado, 9. Distância de A a B é raiz quadrada de 16 mais 9, 25. E a distância de A até B vai ser raiz quadrada de 5, que vale 5. Então, mostrei aqui um resumozinho do que vem a ser a distância de dois pontos. E agora vamos para a resolução da questão. Determine a distância entre os pontos P, 0, 0 e Q, 2, 2. Vamos colocar esses dois pontos aqui no nosso plano cartesiano. Vamos colocar aqui meu eixo Y e o meu eixo X. Eixo X e meu eixo Y. E ele está dizendo aqui que o ponto P, tá? Ele vai ser 0, 0, né? Vai ter abscissa 0 e ordenada 0. Ou seja, o ponto P vai estar localizado na origem aqui, ó. Tá? Então, o ponto P, que é 0, 0, vai estar localizado na origem. E o nosso ponto Q? Ele está dizendo aqui, ele tem abscissa 2, vou marcar aqui, ó, e vai ter ordenada também 2. Então, vou marcar aqui, ó, 1, 2. E esse meu ponto Q, basta eu fazer o cruzamento aqui dos tracejados, né? Então, aqui, ó, vai ser o meu ponto Q. E ele quer saber essa distância aqui, ó. Que é a distância de P a Q, certo? E nós já aprendemos que a distância de P a Q, a distância entre dois pontos, é a seguinte fórmula. Distância de dois pontos é igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Agora vamos saber quem é esse xb e quem é o xa aqui, né? Primeiro, vamos lá. Quem é o xb? Vai ser o meu 2. E o xa vai ser o meu 0. Ou seja, xb menos xa nada mais vai ser do que xb, que é 2, menos o xa, que é 0. E minha resposta é 2. Então vamos substituir aqui, ó. D é igual xb menos xa
vai ser 2, né? Então fica 2 elevado ao quadrado. Mais, quem é o YB menos YA? Tá aqui, ó. É esse pedacinho aqui, ó. Então vai dar o mesmo resultado. YB é 2, tá aqui. Menos o YA, que é 0. E 2 menos 0, resposta 2. Então, YB menos YA, que é esse pedacinho aqui, que é 2. Então fica 2 ao quadrado. Continuando. Vou colocar em preto aqui, né? Vou cobrir aqui. Minha distância de P a Q é igual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 4. Mais 2 elevado ao quadrado, 4. Então, raiz aqui. Distância de P a Q vai ficar raiz quadrada de 4 mais 4, 8. E a distância de P a Q, que é raiz quadrada de 8, eu vou pegar e fatorar meu 8 aqui, né? Fazer devagar para vocês entenderem. Que nada mais é do que... Vamos lá, vamos fatorar aqui, fazer de forma bem tranquila. 8 eu posso dividir por quanto? Por 2. Resposta, 4. 4 eu posso dividir por quanto? Por 2. Resposta, 2. E 2 pode dividir por 2, que é 1. E 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Ou seja, isso aqui fica raiz de 2 elevado ao cubo. E distância de P a Q é igual a raiz de, se 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2, né? Repete a base que é 2 e soma o expoente aqui. 2 mais 1, 3, que fica isso aqui de cima. Estou fazendo bem detalhado, que é para vocês não ficarem com dúvida. Isso aqui é um quê, hein? Distância de P a Q. Esse 2 aqui eu posso cortar com a raiz, ou seja, ele vai para fora da raiz, e a raiz fica apenas para o outro 2, certo? Então a resposta 2 raiz de 2, que é a distância do meu ponto P para o meu ponto Q. Então, galerinha, resolvemos duas questões da prova da ESA do ano de 2018/2019. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Se gostaram, já deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha o vídeo e pega o bizu com macho véio, aluno!